Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para o terceiro vídeo dessa preciosa, magnânima, extraordinária, espetacular obra, lançamento da editora Vida Nova. A Vida Nova fecha o ano de 2024 com chave de ouro e ela já deu spoiler das obras que virão ano que vem, que também será um ano esplêndido para a Vida Nova, que hoje, na atualidade, é a melhor editora protestante cristã do Brasil, disparado, juntamente com a Thomas Nelson, Editora Fiel, Cultura Cristã e outras editoras, mas a Vida Nova é a melhor. Se você não assistiu os dois primeiros vídeos, assista. O primeiro vídeo é mais uma introdução, onde eu mostro a unidade de páginas, a lista, né, dos autores que trabalharam nessa obra. Mostrei o currículo deles, né? O currículo do Michael Hildenick, que o Hildenick é um judeu messiânico, e Edwin Bloom, que são editores, tá? Mostrei também algumas coisinhas interessantes. No segundo vídeo, né, eu mostrei ali a profecia messiânica de Números capítulo 24, que é do de Balaão e outras profecias, e dessa feita eu vou trabalhar, tá, da mesma forma que eu trabalhei no segundo vídeo. Então vamos lá, sem delongas, tá, mostrar mais coisas. A obra tem vários judeus messiânicos, tá, e esse movimento está crescendo muito, muitos judeus se convertendo ou crendo que Jesus é o Messias, tá? Está sendo uma coisa que está acontecendo de maneira corriqueira. Inclusive, você tem vídeos aqui no YouTube de até judeus, né, evangelizando os seus compatriotas usando o Antigo Testamento. E isso acontecia muito na época do Novo Testamento, nas viagens de Paulo, Pedro, dos apóstolos. Eles evangelizavam os seus compatriotas usando o Antigo Testamento. O Novo Testamento não existia ainda. Então, um irmão me pediu para mostrar Isaías 61, outro me pediu para mostrar as profecias messiânicas de Daniel, outro me pediu também para mostrar sobre Gênesis 3,15. Nós iremos mostrar aqui para vocês, tá? Vamos pegar primeiro aqui, ó, Gênesis capítulo 3, versículo 15. A semente prometida. Vamos lá. Muitos estudiosos, tá, não creem que essa passagem se refere ao Messias, tá? Muitos, porque gramaticalmente dá para defender que ali, eu falo isso porque eu tenho amigos que são hebraístas, né, e também não creem que essa profecia específica aqui, Gênesis 3,15, se refere ao Messias, porque semente está falando ali da humanidade, tá? A humanidade veio ou vem do útero de uma mulher, por meio do casamento, das relações sexuais. Isso aí todo mundo sabe, né? E quem comenta aqui é o Seth Postel. Seth Postel, ele faz vários comentários aqui de outros capítulos, e porque é um especialista, né? Todos os autores que eu mostrei lá no primeiro vídeo, a lista, são especialistas. Desmond Alexander, Walter Kaiser Jr., são especialistas em Antigo Testamento, tá? Então tá aqui, ó. Ele vai começar falando, ele vai falar de vários eruditos que não creem que essa passagem se refere ao Messias, como John Alton, Tremper Longman III, tá certo? Ele vai falar aqui. E é interessante, gente, porque muita gente não lê notas de rodapé. Mas notas de rodapé são importantes. Como, por exemplo, eu marquei algumas aqui, ou uma aqui, ó, Gênesis 3,15, esse é o contexto literário. Então ele vai trazer, tá, o contexto literário de Gênesis 3,15. E aqui você tem uma nota de rodapé do Michael Hildenick, que é um judeu messiânico e é um dos editores da obra. Ele apresenta uma classificação
esclarecedora das interpretações não messiânicas de Gênesis 3,15, a saber, a posição naturalista, isto é, a explicação etiológica, a segunda posição, né, a posição simbólica, que interpreta esse versículo como a representação de um conflito contínuo e não solucionado entre os seres humanos e as forças do mal, a saber, a serpente. Terceira posição, a posição do sensus plenior, que admite a interpretação messiânica desse versículo não por causa do sentido histórico, mas apenas por causa da revelação progressiva subsequente. É um texto de dupla interpretação. Tá? Isto é, um sentido mais amplo do que aquele pretendido pelo autor original. Então vai muito mais além. Então interessante isso aqui, né? Eu não vou ler, gente, porque tem muita coisa para mostrar aqui. Depois ele vai te dar, tá, o set postel, Gênesis, capítulo de 1 a 11, como gerador do enredo, o enredo, tá? Para você entender Gênesis 3,15. Aqui, ó, na nota de rodapé 8, o sentido da palavra semente, né? Quem tem a semente não é a mulher, gente. Isso aqui é interessante, né? Quem tem a semente é o homem, que vem de sêmen, espermatozoide, tá? Que fecunda o útero da mulher. E útero, se você for estudar a etimologia, né? Vem de humus, terra. E a semente é lançada onde? Na terra. A terra seria o útero da mulher, onde o sêmen é lançado, é jogado do homem, e ali ele produz, ele cresce, se referindo à alma humana, né? Aqui tem a nota de rodapé que eu não vou ler, que é grande pra caramba, mas ele traz essa questão da semente, né? Que ali se refere à humanidade. Por isso que muita gente não crê que é o Messias, né? Então muitos eruditos aí entendem que não é o Messias. Eruditos cristãos, tá? Não é liberais, não. Então, Gênesis capítulo 1, de 1 a 11, como gerador do enredo. Eu não estou lendo por causa do tempo, que é muita coisa, tá? Que ele vai falar, a desobediência trouxe maldições, está aqui no texto, tá? O exílio do jardim do Éden. Vamos correr. Procure traços familiares parecidos. Comparando a narrativa da queda com a história de Caim, então você tem uma similaridade, set postel, traz essa questão, e aqui você tem a tabela, né? Ó, Deus fornece instruções claras que devem ser obedecidas, tanto em Gênesis para o casal, para Adão e Eva, como para Caim, mas ambos desobedecem. Deus adverte os personagens principais de que não cedam a seus desejos, mas ambos desobedecem. Deus fala com Caim, olha, esse mal aí que você tá, rapaz, controle, não mate seu irmão, ele vai lá e mata. Deus falou para Adão e Eva, não coma desse fruto aqui, ó. Você pode comer de qualquer fruto, mas desse aqui você não pode comer. Eles fizeram o quê? Comeram. Então, veja aí que as similaridades entre a história de Caim e a história de Adão e Eva, seus pais, né? Os personagens principais desobedecem de modo insolente às instruções de Deus, tanto o Adão e Eva como Caim. Deus interroga os personagens principais procurando saber onde e porquê. Aqui, ó. Depois, os personagens são amaldiçoados por Deus, tanto Eva e Adão como Caim. Os personagens são banidos do Éden. Depois, uma semente da mulher é destacada em contraste com uma semente maligna. Tá? Inclusive tem muito maluco aí, doido, né, gente? Pode ser maluco para falar um negócio desse. E que defende que o fruto proibido é o sexo. Que a serpente transou com Adão e com Eva. Olha que loucura, que maluquice, que heresia das bravas. E tem que ser combatida. Depois você tem aqui, ó, comparando a narrativa da queda com a história de Noé. Você vai ver também as similaridades. Tá? Ele vem aqui, ó, e o set postel, ele vai usar sempre esses quadros, né, que facilitam melhor a compreensão, tá? Então ele fez a comparação com Caim e o seu pai e sua mãe, Adão e Eva, e agora ele faz uma comparação fantástica, tá, com a história de Noé. Isso aqui para pregar, gente, para pregar, para dar um estudo bíblico é excelente, né? Que traz coisas que a gente não sabe.
você lê a Bíblia tanto tempo, tá? Mas essas obras te jogam luz em assuntos que você já conhece, mas você começa a enxergar de maneira diferente. Tá aqui, ó. Eu não vou ler por causa do tempo, tá? As narrativas de Noé com a queda. Depois ele vai comparar a narrativa da queda e as bênçãos de Jacó, tá? Sempre apontando para a passagem de Gênesis 3,15, que se refere ao Messias. É sim possível defender que ali se refere ao Messias, tá? Aqui ele vai concluir. Você tem a conclusão. Depois você tem aqui, ó, vamos pegar as profecias de Daniel. Daniel tem quantas profecias messiânicas? Tem 3 profecias messiânicas. A passagem do capítulo 2, do 29 ao 45, Daniel capítulo 7, de 13 a 27, e Daniel capítulo 9, do 24 a 27, que é o famoso texto das 70 semanas. Esse aqui não vou mostrar porque é muito conhecido, porque o texto todo mundo sabe que é messiânico. Mas vamos pegar aqui, ó. Aqui você tem a interpretação de Daniel, no capítulo 2, a partir do versículo 29, do sonho que teve o Nabucodonosor. E ele interpreta aquele sonho, a estátua que ele vê, a grande estátua. Fala dos impérios mundiais, né, a cabeça de ouro, fala da Babilônia, e por aí vai. Cada parte da estátua é um império. Só que surge uma pedra gigantesca, uma rocha, e essa pedra é rolada, sem auxílio de mãos humanas, e bate no pé da estátua e quebra ela, esmiuça. E essa pedra é o reino de Deus, que cresce e avança para o mundo todo. Então é uma passagem messiânica. E Daniel capítulo 7, do 13 ao 27, fala do glorioso Filho do Homem, que é Cristo Jesus. Vamos lá, 1212. É uma obra de quase 1.600 páginas. Aquela obra do Gerhard von Gröning, que é muito boa também, lançada pela Cultura Cristã, é excelente, mas não chega aos pés dessa. Essa é muito melhor, até porque é atualizada, né, gente? Essa obra foi lançada em inglês em 2019. Então é maravilhosa. E como aqui você tem vários judeus messiânicos comentando, tá? Todos eles são pré-milenistas, porque o judeu crê no milênio. Tá? Aí tem aqui, ó. Quem comenta é o Paul Tanner. Paul Tanner é o sobrenome, né? Paul é o sobrenome. O primeiro nome eu não sei. É J. Paul Tanner. Tem que dar uma verificada lá na lista de autores. Então tá aqui, ó, o glorioso Filho do Homem. Ele começa com uma introdução ao assunto, tá? Que essa é uma das principais visões sobre Cristo no Antigo Testamento, tá? Depois você tem o uso da expressão Filho do Homem em outras passagens no Antigo Testamento, tá? Como em Ezequiel, Salmo capítulo 8, verso 4. Então, enfim, ele traz essas expressões e como eles trabalham no Antigo Testamento, as profecias messiânicas, você tem aqui também o hebraico, né? Todos eles são hebraístas. Inclusive a palavra Adan, Hadan, no hebraico, tem significados diferentes. Adan pode significar humanidade, barro, tá? Vermelho, porque veio do barro, tá? E também um nome próprio, como o capítulo 5, versículo 1 de Gênesis. Então, dependendo do contexto, Adão tem vários significados, humanidade e por aí vai. Quem é hebraísta sabe disso, né? Esse é o beabá. Depois, ele vai trabalhar o contexto de alguém semelhante a um filho do homem em Daniel 7. Por exemplo, aquela passagem também, que eles não citam aqui, mas é muito conhecida, o capítulo 3 de Daniel, aquele homem da fornalha, que não era o quarto homem, era o primeiro homem, porque quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, eles foram lançados para ser queimados. Quando eles chegaram lá, com certeza o Filho do Homem já estava lá. E a descrição que
Nabucodonosor dá é que ele parecia um rei. Quem é aquele homem que estava com os três passeando na fornalha? Era Cristo. Era Cristo. Tá? Era Cristo ali, certeza. Tá bom? Então tem aí o contexto de alguém semelhante ao Filho do Homem em Daniel 7. Tá? Ele trabalha essa questão, o texto, enfim. Depois, interpretações alternativas de alguém semelhante ao Filho do Homem, de um homem. As interpretações alternativas, né? Ele vai trabalhar aqui a interpretação judaica, histórica, e várias interpretações propostas por estudiosos críticos, como, por exemplo, a interpretação judaica histórica. Tá? Os judeus, os rabinos judeus, falam que é uma passagem que pode se referir ao Messias, mas não a Jesus, porque para eles é uma blasfêmia. Falar que Jesus é o Messias, não. Jesus tem a ver, foi um judeu, foi um rabino, tá, importante, mas não é o Messias. Não é o Messias. Aí você tem as interpretações aqui do Raban, o Maimônides, um dos maiores eruditos aí, judeus, né, considerado o maior para muitos, tá? Rashi e entre outros. Tá? Então a interpretação judaica histórica. É um texto messiânico, mas não é Jesus que os cristãos alegam ser, segundo eles. Aí depois você tem a interpretação ser humano. Esse Filho do Homem, tá? Está falando aí de Judas Macabeu, né? Naquele período ali interbíblico, tá? Daniel 7 está fazendo menção a Judas Macabeu, que conseguiu derrotar ali o governo Seleucida da Antíoco Epifânio e restaurar a ordem, o culto ao templo e por aí vai. Depois você tem a interpretação coletiva ou de personificação de grupo, tá? Que esse Filho do Homem representa um grupo de pessoas, enfim. Depois você tem a interpretação angélica. Então veja, gente, que o texto, né, ele vai trazer várias interpretações sobre essa passagem. Isso aqui é interessante. Não para pregação, mas para um estudo, uma escola bíblica dominical. Tá? A interpretação angélica, que entende que o Filho do Homem ali é um anjo. É um anjo. Tá? Então você tem várias interpretações. Depois, uma defesa da interpretação messiânica da passagem, que o Filho do Homem se refere a Cristo. Até porque lá nos evangelhos, tá, Jesus é chamado de quê? Filho do Homem. Inclusive o evangelho que mais usa esse termo Filho do Homem é Lucas. O evangelho de Lucas. Então, como é muita coisa para ler, não dá para ler, estou resumindo, tá? O capítulo. Depois ele vai te dar aí ele vai te dando um apanhado geral, provando que a passagem é messiânica. Olha o que ele fala aqui, ó. Por isso que eu falo que a nota de rodapé é interessante. Ó, a expressão Filho do Homem é usada cerca de 84 vezes nos evangelhos. 84 vezes. Aí também vai falar aqui, ó, lá em Atos, a menção feita por Estevão em Atos 7,56. Interessante, né? Então, a nota de rodapé traz muitas informações também. Então você tem que ficar atento a essas notas, principalmente com um assunto interessante como esse. Tá? Então o Novo Testamento joga a luz nesse ser que aparece para Daniel, mostrando que o Filho do Homem tem uma conexão com Cristo, e é Jesus. Inclusive um dos títulos messiânicos do Novo Testamento é Filho do Homem. E aqui continua uma série de questões que ele vai trabalhar o nota de rodapé 16, trazendo vários pontos interessantes sobre essa questão. Aqui, ó. Depois a expressão de Daniel, alguém semelhante a um filho de homem, em textos intertestamentários. Você tem o Apocalipse aramaico, tá? Você tem aí, que mais? Só isso mesmo.
Livro de Enoque, né? Que não faz menção ao Filho do Homem, mas tem alusões. E aqui ele vai concluir. E conclui, claro, dizendo que o Filho do Homem é o Messias. Tá certo? É o Messias. Vamos pegar agora Isaías 61. O outro irmão pediu aí para eu mostrar. Eu vou preparar uma série de exposições sobre as profecias messiânicas em Isaías. Todas as profecias messiânicas eu vou estudar e elaborar uma série de exposições. Deixa eu pegar aqui Isaías 61, né? O profeta que mais cita o Messias é Isaías. Está aqui, ó. Isaías 61, versos de 1 a 6. O Messias ungido pelo Espírito e sua promessa de restauração. Lá em Lucas 4, Jesus lê essa passagem. Está na sinagoga e aplica a ele mesmo. Essa passagem se cumpre nele. Então vamos lá, na página 1064, ver o que o escritor fala a respeito do assunto. Vamos lá. Isaías 61, versos de 1 a 6. O Messias ungido pelo Espírito e sua promessa de restauração. Quem comenta é o Edward Reason. Edward, em inglês, é Eduardo, tá? Edward Reason. O anúncio da unção messiânica, que é hebraico Massia, em Isaías 61, de 1 a 3, introduz a voz do Messias que proclamará as boas novas, tá? Que a palavra hebraica é Baser, boas novas, mas a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, é Evangelizomai. Evangelizomai. O fato de Jesus haver citado essa passagem na sinagoga de Nazaré e tê-la aplicado assim indica claramente que ele entendia as implicações messiânicas no texto de Lucas, capítulo 4, do 16 ao 22. Tá? Que muitos eruditos, para não falar todos, né, que estudam o Jesus histórico, que são céticos, falam que esse texto de Lucas é uma invenção. É uma mentira. Porque Jesus era analfabeto, segundo eles. Não sabia ler. Os caras negam assim a Bíblia. Tá? É complicado. Eu estudo a teologia liberal para ter conhecimento, né? Mas os caras não creem em nada. A pior coisa da teologia liberal, a pior, é que eles não creem na revelação. A Bíblia não é inspirada. É um livro como qualquer outro. Um livro de mitos, de fadas, de contos, de lendas. Tá? Os caras falam absurdo mesmo. Não crê na revelação. Se o cara não crê que a Bíblia é inspirada, irmão, então abre o campo aí para todo tipo de aberração. Um comentário que eles vão citar bastante aqui, gente, tá? É o comentário do John Oswald. Eu tenho aqui de 2 volumes da cultura cristã. Volume 1 e volume 2. Aquela série do Antigo Testamento da cultura cristã. Tá? Os 2 comentários de Isaías, do John Oswald. É um comentário já antigo, tá? Foi lançado nos anos 80. Eles vão citar sempre aqui os autores, que é um dos melhores comentários de Isaías do mundo. Outro também que vai ser citado, eu tenho aqui também, fiz um vídeo de comparação de ambos, né? É o comentário do Alec Motyer, de Isaías, lançado pela Shed. O Motyer já faleceu, mas ele estudou 50 anos o livro de Isaías. Era especialista em Isaías. É um homem muito preparado, né? O seu doutorado em Antigo Testamento foi voltado para o livro de Isaías. Então o cara dedicou metade da sua vida, mais da metade, a um único livro. Então ele começa aqui falando, tá? Ele faz citar também, ó, Walter Kaiser Jr., que está vivo, com 90 anos ainda, sugere que o ato de ungir é o fato central da investidura do ungido. Yahvé designa o servo e o Espírito. Designa o servo e o Espírito o unge, o que dessa maneira vem ser uma das mais antigas construções da doutrina da Trindade. Tá? O Pai designa, escolhe o servo, e o Espírito unge. Unge quem? O Messias. Então você tem o Pai escolhendo, o Espírito ungindo e o Messias cumprindo o seu papel. Tá? Essa passagem é incontestável, né? Tem passagens que têm divergências, como Gênesis 3,15, como lá o texto de Daniel 7, né, que eu mostrei para vocês, em relação se é messiânico ou não, mas essa aqui, como outras, né,
tá? Milhares, não tem discussão. Todos os eruditos creem que é o Messias aqui. Não tem nem discussão. Até porque Jesus fala que essa passagem se aplica a ele, né? Então, não tem nem o que falar. Tá? Então ele começa aqui falando do ungido, do Messias. Lá no primeiro vídeo eu mostrei para você o primeiro capítulo sobre os títulos messiânicos, né? Eles vão falar dos títulos messiânicos, vai explicar o que é o ungido, né? E depois no final ele vai te dar, eu li lá para vocês no primeiro vídeo, tá? O que significa, do ponto de vista teológico, o Messias, a descrição messiânica no Antigo Testamento. Maravilhoso. Aí ele vai te dar o contexto histórico da passagem. Olha, o contexto histórico de Isaías 61. Depois, pressupostos interpretativos, tá? A interpretação de Jesus da passagem, aplicando a ele mesmo, tá? E aqui ele vai citar o William Hendrickson, tá? Que eu tenho aqui o comentário dele, os 2 volumes, daqueles comentários da série do Novo Testamento da Cultura Cristã, e capinha vermelha, do William Hendrickson e do Simon Kistemaker. Quem comenta os evangelhos é o William Hendrickson. Ele não comentou todo o Novo Testamento porque ele morreu, tá? E quem completou foi o Simon Kistemaker. E ele vai citar aqui o William Hendrickson de forma espetacular. Deixa eu ler para vocês aqui, ó. O contexto de Lucas, capítulo 4, do 14 ao 30, é Nazaré, na Galileia. Algum tempo depois, Jesus havia retornado à Galileia no poder do Espírito. Verso 14. Cafarnaum foi a sede principal do ministério inicial de Jesus. Dali a notícia de suas mensagens e milagres se espalharam por toda a região. Assim, sua chegada de volta à cidade onde havia sido criado por Maria e José criou grande expectativa. Ele já volta como famoso, né? Ele foi à sinagoga, como era seu costume, indicando que estava agindo de acordo com as práticas religiosas judaicas. Ele era judeu. Bock comenta: Jesus não tenta se separar do judaísmo. Ao contrário, ele apresenta sua missão como a extensão natural e a concretização da esperança de Israel. William Hendrickson sugere a seguinte sequência em um culto típico de sinagoga da época. Primeiro, bênçãos proferidas em relação à dedicação do Shema. Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 5. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Oração com a congregação respondendo com amém. Leitura da Torá, Pentateuco. Leitura dos profetas, sermão ou exortação, bênção seguida de amém. Esse era o culto da sinagoga. Tá? A sinagoga, gente, ela surgiram na Babilônia. Tá? Por quê? Com medo de os judeus perderem as suas crenças, a língua, né, sagrada, que era o hebraico para eles, tá? Eles criaram a sinagoga para manter o judaísmo vivo. Isso se espalhou em todo o mundo, tá? As sinagogas, onde tinham os cultos, e os judeus de fala grega, eles iam, tá? Mas o culto era em hebraico, a língua, a pregação era... Os textos eram citados em hebraico, mas a pregação era em grego, porque o povo não conhecia mais hebraico. Tá? Os judeus não falavam mais hebraico, falavam agora o grego. Então, para preservar o culto, as tradições judaicas, né, você tem aí as origens, né, das sinagogas. Aqui continua. Depois você tem uma comparação de Isaías 61, verso 2, parte A, com Lucas, capítulo 4, 18 ao 19. Tá? Isaías, o texto hebraico, a Septuaginta, tá? E o texto grego de Lucas. Olha que comparação maravilhosa. Você pode pausar para ler aí, ó. Depois, a expectativa messiânica em Qumran, aqueles manuscritos que foram encontrados, né, do Mar Morto. Tinham vários textos messiânicos, inclusive o livro de Isaías foi encontrado intacto, tá? Os rolos do profeta Isaías, lá em Qumran. Depois você tem considerações exegéticas. Olha que ele vai trabalhar, gente. Uma exposição fantástica. O chamado, Isaías 61, verso 1, parte A. Depois a comissão, Isaías 61, verso 1, parte B. Eu que prego expositivamente, isso aqui já tem já a mensagem. Depois, ó, o consolo, o verso 2.
Messias é aquele que consola. Os contrastes, verso 3, parte A consequência, verso 3, parte B, tá? E a realização, verso 4 a 11, tá? E aqui ele termina a exposição. E eu também termino o vídeo, né? Para não ficar muito grande. Se vocês gostaram aí do terceiro vídeo dessa obra monumental, a melhor obra sobre o assunto aqui no Brasil, uma das melhores do mundo, né? Que eu não conheço outras obras em inglês, que não leio inglês, não leio. Tá? Então, graças a Deus por essa obra, graças a Deus pela Vida Nova. E vamos esperar mais obras lá que eles irão lançar ano que vem, comentários e outros assuntos maravilhosos. Tá certo? Deus abençoe a vida de vocês. Deixe aqui os seus comentários, deixe aqui o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. E se vocês não são inscritos, e acionem o sininho para receberem todas as notificações. Deus em Cristo vos abençoe. Tamo junto e misturado. Até os próximos vídeos, querendo Deus.